Fala galera, beleza? Vamos resolver aqui um exercício que eu tinha prometido para vocês da aula que a gente falou sobre potência elétrica dissipada e que a gente falou também sobre resistores em série e no finalzinho a gente falou sobre resistores em paralelo. Naquela aula eu tinha comentado com vocês uma coisa muito importante sobre resistores, que resistores eles ao passarem corrente elétrica por eles, eles esquentam e eles dissipam energia térmica na forma de calor. E aí, quando esses resistores estão dentro de um líquido, por exemplo, a água, que é o caso mais comum, o calor que está saindo dos resistores vai entrar para a água, esquentando a água. E nesses exercícios, ou exercícios que vão envolver esse assunto, muitas vezes também vão tratar das aulas sobre calor sensível e calor latente. Foram as duas primeiras aulas nossas, principalmente sobre a área de calor sensível, ou assunto do calor sensível. Porque essa água, ao receber calor, ela vai aumentar de temperatura. Então a gente vai ter que lembrar aquela fórmula do Q-macete. Então, esse exercício que vai vir aqui é um exercício que vai envolver bastante coisa, vai envolver bastante assunto, então é um exercício importante, legal de saber. E ele também vai envolver mudança de unidade, e ele vai ter bastante continha. Então, vamos lá. Então vai ser legal a gente fazer junto isso. Vou ler com vocês o enunciado. Então, determine o volume de água em litros que deve ser colocado em recipiente de paredes adiabáticas, onde está instalado um fio condutor de cobre com área de seção reta de 0,138 mm² e comprimento 32,1 metros, enrolado na forma de bobina. Então ele deu dimensões de um fio de cobre que vai estar dentro de um recipiente com água. Tá? Então ele deu comprimento, deu a área, e deu o material que é cobre. E aí, ao qual será ligado a uma fonte igual a 40 volts, para que uma variação de temperatura de água de 20 Kelvin seja obtida em apenas 5 minutos. Considere que toda a energia térmica dissipada pelo fio após sua ligação com a fonte será integralmente absorvida pela água. Desconsidere qualquer tipo de perda. Aí ele dá mais um dado, dentre os montes que ele já deu. Resistividade elétrica do cobre é igual a 1,72 vezes 10 a menos 8 ohm metros. Legal. Então vamos entender o que está acontecendo aqui. Então a gente tem um recipiente cheio de água. Nós não sabemos o volume desse recipiente. O volume é justamente a pergunta. Quanto de água que está aqui? E aí o que a gente faz com esse recipiente? A gente coloca dentro dele um resistor. E esse resistor vai estar ligado numa fonte de uma diferença de potencial U de 40 volts. E aí, nesse processo, a água vai esquentar. Legal? E aí, o que a gente vai ter que fazer nesse exercício? A gente vai ter que calcular a potência elétrica dissipada por esse resistor. Sabendo a potência elétrica dissipada, vai ser a mesma potência elétrica térmica que vai entrar dentro da água. Então a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a potência elétrica dissipada. Bom, como? Nós sabemos a diferença de potencial U, 40 volts. Mas a gente não sabe a corrente elétrica nem a resistência. Mas o exercício forneceu para a gente informações sobre as dimensões desse material. Ele deu a resistividade do cobre, ele deu o comprimento do cobre, ele deu a área desse fio. Então a gente consegue, pela segunda lei de Ohm, calcular qual é a resistência elétrica desse fio. Então essa é a primeira coisa que a gente vai fazer. Então vamos lembrar a fórmula. A resistência elétrica é a resistividade vezes o comprimento do fio dividido pela área. A resistividade está aqui, 1,72 vezes 10 a menos 8. O comprimento do fio é 32,1. Se a gente for ver, por enquanto está tudo no sistema internacional. Ohm, metro, metro, mas aí eu quero saber a área. Então eu vou colocar assim, 0,138. Mas se você fizer só isso, você vai errar. Por quê? Porque aqui está aparecendo milímetros quadrados. E todo o resto está em metro. Então eu vou ter que passar essa área para metro quadrado. Bom, então como que a gente vai fazer isso? Então vamos relembrar um pouquinho a mudança de unidade, né? Então é o seguinte, 1 metro é a mesma coisa que 1000 milímetros. Passando para a potência de 10, 1 metro é igual a 10 ao cubo milímetros. Ah, mas eu quero milímetro para metro, então o que eu faço?
Eu passo 10 ao cubo dividindo. Então a gente vai ter que 1 milímetro vai ter que ser igual a 1 dividido por 1000 metros. Aí eu vou reescrever de um jeitinho diferente. Ó. 1 milímetro é igual a 10 a menos 3 metros. Beleza. Mas essa mudança é milímetro para metro, não é milímetro quadrado para metro quadrado. Transformar milímetro quadrado para metro quadrado, eu vou precisar elevar ao quadrado dos dois lados dessa expressão. Eu vou ter que levar esse lado ao quadrado e esse lado aqui ao quadrado. Fazendo isso, ó, vai aparecer que 1 ao quadrado é 1. Então, 1 milímetro quadrado vai ter que ser igual a... Faz a distributiva do quadrado. 10 a menos 3 ao quadrado, multiplicação, né? Expoente multiplica os expoentes, né? Potência de potência multiplica os expoentes. 10 a menos 6 metros quadrados. Essa é a transformação de milímetro quadrado para metro quadrado. Ah, e se fosse milímetro cúbico para metro cúbico? Eu levaria ao cubo. Beleza? Aí eu vou substituir aqui, ó. Aqui não aparecia milímetro quadrado, então eu vou colocar 10 a menos 6 metros quadrados. E aí dá uma conta horrorosa para se fazer. E fazendo essa conta, que eu já fiz aqui antes para não passar vergonha, vai dar aproximadamente 4 ohms. Legal. Descobrimos a resistência. E agora? Agora eu quero calcular a potência elétrica dissipada nesse resistor. E aí a gente tem que lembrar que tem três fórmulas. P é igual a U vezes I. Também tem P é igual a R vezes I quadrado. E P é igual a U quadrado dividido por R. Bom, qual fórmula a gente vai usar? A gente sabe a diferença de potencial, 40 volts. A gente não sabe a corrente, mas a gente sabe a resistência. Ah, então eu não vou usar a fórmula que aparece a corrente elétrica, porque eu não sei ela. Então eu vou usar a fórmula que aparece a diferença de potencial e a resistência. Então eu vou usar a terceira fórmula. Usando a terceira fórmula, vai dar que a potência é U ao quadrado, então 40 ao quadrado dividido pela resistência, que é 4. Isso daqui vai dar 40 vezes 40 dividido por 4. Então a gente vai encontrar uma potência de 40 simplifica com 4 dá 10, 10 vezes 40, 400. 400 watts. Essa daqui é a potência elétrica dissipada. Agora eu vou mudar de slide, porque senão não vai caber nesse daqui. Então mudando de slide, vou reescrever o valor que a gente descobriu. A gente descobriu que a nossa potência elétrica era 400 watts. E aí o que vai acontecer? A mesma energia elétrica dissipada pelo meu resistor vai virar calor. Exatamente o mesmo valor de energia no mesmo tempo. E potência elétrica é justamente energia por tempo. Se energia elétrica dissipada vai virar a mesma energia térmica e no mesmo tempo, o que a gente pode falar nesse tipo de exercício? Que a potência elétrica vai ser igual à potência térmica. E potência é energia por tempo. Então a gente sabe que 400 vai ser igual à energia térmica, ou a variação de energia térmica por tempo. E o que é variação de energia térmica? É calor. Então esses 400 vai ter que ser igual ao calor da água dividido pelo tempo que esse processo durou. E aí vamos olhar os dados que nós temos. Nós temos que esse processo demorou 5 minutos e que houve uma variação de temperatura de 20 Kelvin. E aí, bom, vamos lembrar agora a fórmula de calor. Lembra? Esse calor vai ser um calor que vai mudar a temperatura da água. Mudando a temperatura da água, vai ser um calor sensível. E o calor sensível, a gente pode calcular pela fórmula do Q-macete, né? Que é a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Agora tem uma coisa que tem que saber de cor para esse exercício, que é o calor específico da água. Eu tinha comentado para vocês que muitas vezes é dado, mas de vez em quando ele não é fornecido. Então, o calor específico da água é igual a 1 caloria por grau Celsius. Aí agora os nossos problemas com unidade vão aparecer novamente. Lembra, caloria é uma unidade de energia, só que não é sistema internacional. Sistema internacional de energia é Joule. E quando a gente calculou a potência elétrica em watt, a gente está calculando no sistema internacional.
Então, eu não posso usar o calor específico da água por caloria, eu tenho que transformar para joule. E aí é mais uma coisa que tinha que saber de cor. Esse exercício tem várias coisas de cor que vocês vão saber, tá? Dificilmente no vestibular é tantas coisas de cor assim é cobrado de vocês. Mas bom, como eu já estou aqui explicando, é útil saber, né? Então, uma caloria é aproximadamente 4 joules. Então, eu posso escrever o meu calor específico como sendo 4 joules por grama grau Celsius. Aí você vai falar assim, a gente vai precisar mudar essa grama para quilograma? Não, porque se a gente deixar essa unidade assim, a massa que a gente vai descobrir vai ser uma massa em gramas. Então é isso que tem que ficar ligeiro. A gente vai descobrir essa massa em grama. Mas a variação de temperatura? A variação de temperatura que o enunciado forneceu para a gente está em Kelvin, 20 Kelvin. Só que aqui na unidade do calor específico está graus Celsius. Pô, mas e aí? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre essa unidade de temperatura Kelvin, rapidinho. Então imagina que eu tenho uma certa temperatura, por exemplo, em graus Celsius. Eu tenho uma temperatura de 25 ou 27 graus Celsius. Eu quero transformar isso para Kelvin. O que eu faço? Eu só preciso somar um número. Eu preciso somar 273. Então, se eu tenho uma temperatura específica, 27 graus Celsius, ela em Kelvin vai ser 27 mais 273. Que fazendo essa conta vai dar 300 Kelvin. Bom, mas aqui eu não tenho uma temperatura específica, eu tenho uma variação de temperatura. Então, eu tenho uma temperatura final menos uma inicial. Então, eu sei que a minha variação de temperatura, que eu vou colocar aqui um subíndice K, que quer dizer Kelvin, fala que eu tenho uma temperatura final em Kelvin, menos uma temperatura inicial em Kelvin, e isso aqui vai ser igual a 20. Bom, mas aí eu vou fazer uma mudança aqui, para mostrar o seguinte, qual que é o ponto importante que eu vou querer chegar? Eu vou querer mostrar aqui para vocês que uma variação de temperatura em Kelvin vai ser igual a uma variação de temperatura em graus Celsius. Então, mudar 20 kelvins é a mesma coisa que mudar 20 graus Celsius. Vamos ver o porquê. Então, assim, variação de temperatura em Kelvin vai ser igual. No lugar do final em Kelvin, eu vou escrever assim, temperatura final em graus Celsius mais 273 menos temperatura inicial em graus Celsius mais 273. Esse menos vai fazer a distributiva e vai ficar menos o inicial menos 273. Então, eu vou poder cortar esse com esse. Então, vai sobrar o seguinte. Vai sobrar temperatura final em graus Celsius menos temperatura inicial em graus Celsius. E essa variação, ou final menos inicial, é justamente a variação em graus Celsius. Então, isso daqui é igual à variação de temperatura em graus Celsius. Então, o que eu fiz aqui para vocês foi provar essa expressão que eu escrevi aqui. Mudar a temperatura em Kelvin é a mesma coisa que mudar em graus Celsius. Portanto, a minha variação de temperatura é 20. Então, eu não preciso mudar nada ali na unidade da temperatura. Legal? Então, vamos continuar aqui. Então, vai ficar assim. 400 é igual ao massa vezes o calor específico de 4 vezes a variação de temperatura de 20, dividido pelo tempo. 5 minutos. Mas 5 minutos também não é um termo internacional. Eu tenho que passar para segundos. Então, eu tenho que fazer 5 vezes 60 para passar para segundos. Aí, agora eu vou dar uma simplificada. Esse 20 com esse 60 vai sobrar 3 aqui embaixo e 1 em cima. 5 vezes 3, 15. Passa para o outro lado. Então, a gente vai ter uma massa de 15 vezes 400. Aí, esse 4 eu vou passar dividindo pelo outro lado. Dividido por 4. 400 dividido por 4 vai dar 100. 100 vezes 15, 1.500. Então, a gente descobriu que a massa de água é uma massa de 1.500 gramas. 1.500 gramas é a mesma coisa que 1,5 quilogramas. Então está quase acabando o exercício. Por quê? Uma informação muito útil de ter é que se eu tenho 1 quilograma de água, eu tenho
1 litro de água. Se eu tenho 2 kg de água, eu tenho 2 litros de água. Ah, então se eu tenho 1,5 kg de água, eu tenho 1,5 litros de água, que é justamente a pergunta do exercício. Então a resposta vai ser a letra D, 1,5 litros de água. Beleza, gente? Então, exercício bem completo, tem muitos assuntos, né? E como vocês devem já ter percebido, eu gosto muito de exercícios complexos, né? Que tem várias coisas acontecendo, que a gente vai ter que aprender muita coisa em um exercício só. Beleza? Então, se tiver alguma dúvida, podem mandar lá no grupo que eu respondo, gente. Beleza? Um abraço, valeu!